agradecer o convite, né? A gente vai falar sobre o manejo inicial do tromboembolismo pulmonar com enfoque em gestantes, como a gente tinha conversado. A embolia pulmonar, ela é uma obstrução da artéria pulmonar ou de seus ramos por material, que pode ser trombo, tumor ou gordura, originado em outra parte do corpo. Mas a nossa aula vai enfocar em embolia por trombo e principalmente em gestantes e puérperas. Eu trouxe essa imagem, né, para mostrar um trombo obstruindo, né, a passagem do contraste na artéria pulmonar direita. E a embolia pulmonar aguda é uma doença comum, tem uma apresentação clínica variada, é uma doença multifacetada e é crucial que seja identificada em tempo oportuno para que a gente evite óbitos. Na gestação e no pós-parto, deve existir um alto índice de suspeição clínica, porque alguns sintomas podem se confundir com sintomas da gestação, principalmente quando a gente está falando de último trimestre na gestação. O quadro clínico traz uma grande variedade de manifestações, desde pacientes assintomáticos, a depender também do tamanho da embolia, desde até choque e morte súbita. E os sintomas podem ser leves em até um terço dos pacientes. Os sintomas mais comuns, dispneia. Então, quando eu falo que se confunde com os sintomas do final da gestação, algumas pacientes gestantes, né, no último trimestre, referem também falta de ar. Então, a dispneia é o sintoma mais comum, está presente em 73% dos pacientes. Dor pleurítica, que é a dor ventilatória dependente, dor ao respirar. Ortopneia, em 28%. Dor e inchaço em membros inferiores, que é um sintoma muito comum em gestantes. Sibilos, em 21%. Hemoptise, 13%. Síncope e a síndrome de Oort, né, que causa disfonia, que é a compressão do nervo laringeu recorrente pela dilatação da artéria pulmonar, causando essa rouquidão, essa disfonia, que é um sintoma raro, menor do que 1%, presente em menos de 1% dos casos. Aqui eu trouxe a espiral da morte, que ela foi trazida no Consenso Europeu, ela foi mostrada no Consenso Europeu de 2019, falando exatamente que essa espiral da morte ela começa com o aumento da pré-carga do ventrículo direito, causando dilatação do ventrículo direito, insuficiência tricúspide, aumentando a tensão do ventrículo direito, fazendo uma ativação neurohormonal, inflamação miocárdica, aumentando a demanda de oxigênio, causando shunt arteriovenoso intrapulmonar, isquemia do ventrículo direito, dano celular, diminuindo a contratibilidade do ventrículo, diminuindo o débito cardíaco, diminuindo pré-carga no ventrículo esquerdo, reduzindo assim a pressão arterial sistêmica, levando uma redução na perfusão do ventrículo direito e a choque, e levando ao choque obstrutivo e à morte. Então, a gente precisa entender que uma embolia maciça, uma embolia submaciça, ela pode ser muito grave, pode levar ao paciente a entrar nessa espiral que a gente chama de espiral da morte. Aqui eu trouxe os scores mais famosos para pacientes que não estão grávidas, né, para não gestantes, que é o score de Wells e o score de Genebra. O score de Wells eu vou citar, né, os pontos que são muito importantes: suspeita de trombose venosa profunda, alternativa menos provável do que embolia pulmonar, taquicardia com a frequência cardíaca maior do que 100, imobilização ou cirurgia nas últimas 4 semanas, TVP ou embolia pulmonar prévia, hemoptise e malignidade. Cada um desses itens tem seus respectivos pontos, você soma e leva para o quadro para classificar se aquele paciente tem uma baixa, moderada ou alta probabilidade pré-teste de ter tido embolia. E aqui é a mesma coisa o score de Genebra. Depois eu vou disponibilizar a aula e a aula vai ficar gravada, mas esses scores eles são de fácil acesso também na internet. Em relação às gestantes, o score de Wells e de Genebra ele tem um valor limitado durante a gestação. Por isso que foi associado o score years, que eu vou trazer mais à frente, com o valor do dedímero e o exame de imagem. As pacientes gestantes com dedímero baixo e baixa probabilidade clínica de embolia pulmonar, elas não precisam ser submetidas a exames de imagem. E o dedímero, ele tem um alto valor preditivo negativo em gestantes, ou seja, quando ele está baixo, ele descarta embolia. Como é que funciona o Score Years? Ele é mais simplificado, tem 3 pontos, 3 perguntas. Sinais clínicos de TVP, hemoptise, embolia pulmonar é o diagnóstico mais provável. E aí eu até construí um quadro para mostrar para vocês como a gente pode aplicar isso na paciente. Mas se a paciente ela tem todos os itens negativos e o dedímero menor do que 1000, você não precisa submeter essa paciente a nenhum teste adicional.
E se existem sinais clínicos de TVP, essa paciente precisa ser submetida a um escandoplex venoso de membros inferiores. Aí aqui eu construí essa tabela para ficar bem claro para a gente, para a aplicabilidade dela na gestante. Se você tem zero desses critérios presentes com o dedímero menor do que 1.000, você não precisa submeter essa paciente a nenhum exame de imagem e já foi excluída embolia pulmonar. Se você tem zero critérios, mas o dedímero está maior do que 1.000, você precisa realizar angiotensina ou cintilografia de ventilação-perfusão. Um ou mais critérios com dedímero negativo, menor do que 500, já está excluído o TEP sem exames de imagem adicionais. Um ou mais critérios com dedímero maior do que 500, realizar angiotomografia ou cintilografia. Então, veja a importância do dedímero, né? Ele tem realmente um alto valor preditivo negativo. Em relação aos exames complementares, os exames laboratoriais eles vão ser de grande valia para o diagnóstico diferencial. A paciente ela precisa ser submetida a uma gasometria arterial, ela pode vir normal em 18% dos casos, mas pode ter alteração em 76% com hipoxemia, um gradiente alvéolo arterial de oxigênio aumentado, que significa que aquela paciente está ventilando, está recebendo oxigênio, mas o pulmão dela não está sendo perfundido, alcalose respiratória e hipocapnia em 41% dos casos. O dedímero ele tem uma alta taxa de falsos positivos na gestação e ele não é diagnóstico, ele não fecha diagnóstico sozinho, ou seja, nada de tratar uma paciente que está com dedímero alterado dizendo que ela já tem embolia pulmonar. O diagnóstico, a investigação, ela precisa prosseguir. A gente tem falado muito sobre o PERC, ele não tem aplicabilidade em gestantes, mas em pacientes que não são gestantes, o PERC ele foi criado para a gente evitar que o paciente seja submetido a exames desnecessários. Ele consegue evitar 20% da realização de exames desnecessários. Então, se o paciente ele possui alguma dessas perguntas positivas, já vale a pena você dosar o dedímero. Ele é para avaliar, solicito ou não dedímero. Eu trago um exemplo para vocês. Vocês recebem uma paciente que tem uma dor torácica ventilatória dependente e automaticamente você resolve solicitar o dedímero. O que a gente precisa fazer é avaliar a característica dessa dor e colocar essa paciente, não estou falando de gestante, tá? Um paciente que não está gestante, dentro desses critérios. Se ela não preenche nenhum desses critérios, 0 pontos, eu não preciso nem solicitar o dedímero, porque se eu solicito, o dedímero pode vir alterado por um outro motivo e eu vou submeter a paciente a uma angiotomografia ou uma cintilografia sem necessidade. Então, o PERC ele foi criado para evitar a realização desnecessária do dedímero. Em relação ao eletrocardiograma, as anormalidades no ECG elas são muito comuns. Muito se fala sobre o S1, Q3, T3, mas a anormalidade eletrocardiográfica mais comum no TEP é a taquicardia. Ela está presente, a taquicardia sinusal, presente em 70% dos casos. O S1, Q3, T3, ele não é patognomônico de TEP, ele está presente em menos do que 10%. Na verdade, ele se refere a uma sobrecarga ventricular direita aguda. Então, é um S profundo em D1, uma onda Q em D3 e uma onda T invertida em T3. Se você tem esse achado, não necessariamente você fecha o diagnóstico de TEP. E o paciente também pode apresentar um novo bloqueio incompleto de ramo direito e uma bradicardia, em menos de 10% dos casos. Em relação às anormalidades radiográficas, eu trouxe algumas mais comuns, o sinal da Korpova de Hampton, que é essa opacidade periférica subpleural, mostrando, na verdade, na angiotomografia, que é uma área de infarto pulmonar, uma área que não está sendo perfundida e acabou, né, sofrendo um infarto pulmonar, tem até um ponto de necrose. E aqui o sinal de Westermarck, que mostra uma oligoemia, paciente não está tendo perfusão desses vasos segmentares e subsegmentares, e a gente consegue visualizar isso bem na angiotomografia de tórax. Aqui, o sinal de Fleischner, ou sinal de Pala, que mostra um aumento e afilamento abrupto da artéria pulmonar interlobar e a presença de um grande trombo na angiotomografia. Aqui é o achado radiográfico e aqui o achado tomográfico, mostrando como seria se esse paciente fosse submetido a uma angiotomografia. Apesar da baixa precisão diagnóstica, a radiografia de tórax ela é mandatória em todas as gestantes, porque ela vai nos auxiliar, ela tem grande valia nos diagnósticos diferenciais na gestação em relação à embolia pulmonar. Então, essa paciente precisa passar por uma radiografia de tórax.
Em relação ao diagnóstico diferencial, claro que cada doença com suas particularidades, a gente precisa pensar em insuficiência cardíaca, exacerbações de pneumopatias prévias, dor musculoesquelética, pleurite, pericardite, pneumonia, síndrome coronariana aguda, tamponamento cardíaco e pneumotórax. Todos esses são diagnósticos diferenciais de tromboembolismo pulmonar. Um diagnóstico diferencial importante na gestação é a cardiomiopatia periparto. Só que a dispneia, ela vem com uma característica diferente da dispneia do TEP. A dispneia do TEP é uma dispneia mais súbita e a dispneia da cardiomiopatia periparto, ela é de progressão mais lenta e também está relacionada à ortopneia. E a gestante, ela também pode exacerbar doenças pulmonares pré-existentes, conhecidas ou não pela paciente. Em relação ao diagnóstico por imagem, nós temos dois métodos de escolha, a angiotomografia arterial de tórax, com contraste para protocolo para TEP, cintilografia pulmonar de ventilação-perfusão. Ambos são capazes de confirmar ou excluir o diagnóstico de embolia pulmonar. A angiotomografia de tórax, ela tem 90% de sensibilidade e especificidade, sendo o método de escolha para o diagnóstico, que a gente consegue visualizar um grande trombo dentro da artéria interlobar direita, né, aqui também, impedindo a passagem de contraste. E aqui a cintilografia de ventilação-perfusão, que a gente consegue visualizar que as áreas não estão sendo perfundidas. Para quadros agudos, o ideal é a angiotomografia de tórax. Quando a gente apresenta uma suspeição diagnóstico, o paciente já passou de 3 meses do evento, não adianta submetê-lo à angiotomografia de tórax, ele precisa passar por uma cintilografia pulmonar de ventilação-perfusão. Qual o risco do uso de contraste na gestação? Essa pergunta logo vem para a gente, porque a gente sempre vai pensar, né? A paciente está recebendo uma substância, um contraste iodado ou gadolínio. Então, a gente tem que pensar que o contraste iodado e o gadolínio, eles atravessam a barreira hematoplacentária, podem entrar no líquido amniótico e na circulação fetal. E a principal preocupação em relação a isso é a função tireoidiana neonatal. Mas nenhum estudo já realizado demonstrou teratogenicidade fetal em humanos, e nos estudos com animais, o risco foi demonstrado em animais que tiveram exposições prolongadas e pacientes que tiveram exposições a altas doses de contraste. Em relação à gravidade do TEP, então a gente sempre pensa em TEP, em score de probabilidade pré-teste, e depois que você diagnostica o paciente, você precisa classificar quanto à gravidade dessa embolia. A gente tem dois scores, o PESI, que é o PESI completo, que vai trazer todos esses índices, que eu não vou ficar citando aqui para a aula não ficar cansativa, mas também de fácil acesso na internet, nos aplicativos, que é o índice de gravidade da embolia pulmonar. Esse é o completo. Cada item tem uma pontuação, você soma ao final e classifica se ele é classe 1, 2, vai ser baixo risco, classe 3, 4 e 5, alto risco. E aqui o SPES, que também tem sido muito utilizado, que tem esses itens. Se pontuou nenhum item, baixo risco. Pontuou maior ou igual a 1, o paciente já é classificado como alto risco. Em relação ao risco de mortalidade precoce em 30 dias, a gente precisa avaliar instabilidade hemodinâmica, parâmetros clínicos de gravidade, como a gente falou, o PS classe 3 a 5 ou o SPES maior ou igual a 1, e disfunção de ventrículo direito detectado ou no ecocardiograma ou na angiotomografia computadorizada de tórax, e os níveis elevados de troponina cardíaca. Você vai colocar o paciente nesse quadro e vai identificar se ele tem risco alto, nível intermediário alto, intermediário baixo ou baixo risco. Em relação ao tratamento, a anticoagulação empírica. Quando é que eu vou anticoagular essa paciente sem ter fechado o diagnóstico? Quando você tem uma alta probabilidade pré-teste, ou seja, você foi lá no score de Years, deu uma alta probabilidade, e você tem uma longa espera para realizar o exame de imagem. Se você não tem esse exame de prontidão, se a paciente tem um comprometimento do estado hemodinâmica e se ela não tem um alto risco de sangramento, você precisa anticoagular essa paciente, porque ela tem uma alta chance de morte. Então, a terapia empírica vai ser indicada nesses casos. Nunca anticoagular empiricamente porque o dedímero veio alto ou porque você achou que é um TEP. Você precisa ter esses critérios para fazer anticoagulação empírica, porque precisa pesar o risco versus o benefício, né? O benefício tem que ser maior, suplantar o risco. Em relação à equipe multidisciplinar, a gente não pode deixar de citar, porque quando a gente fala em embolia pulmonar numa gestante, a gente precisa pensar no binômio materno-fetal. Então,
O manejo adequado de um TEP numa gestante ou numa puérpera, ele deve envolver pneumologista, obstetra, medicina materno-fetal, anestesiologista obstétrico, hematologista e neonatologista. Quanto mais profissionais, melhor, para a gente poder discutir o caso e escolher a melhor conduta, justamente porque a gestação possui fatores clínicos específicos, o estágio da gestação, proximidade do parto, tudo precisa ser discutido. Antes de iniciarmos o tratamento, toda gestante deve ter seu risco de sangramento determinado. Então, a gente calcula o risco de sangramento. Se a paciente tem algum desses fatores, a gente vem para cá e coloca 0 fator de risco, ele tem baixo risco de sangramento, 1 fator de risco moderado e maior ou igual a 2 fatores de risco, alto risco de sangramento. A escolha do anticoagulante na gestação precisa avaliar alguns fatores, dentre eles segurança fetal e questões maternas no período periparto. Se você tem um início imprevisível de trabalho de parto, isso conta. E se você vai precisar fazer anestesia neuroaxial ou uma RAC, uma peridural para controle de dor, também conta. As heparinas são as mais utilizadas e mais seguras. Elas não atravessam a placenta e não causam anticoagulação fetal, por isso elas serão as primeiras escolhas. A heparina de baixo peso molecular, mais conhecida, mais utilizada no nosso meio, é a enoxaparina, ou Clexane. É mais recomendada durante a gestação, exceto nas últimas semanas. Elas são mais eficazes, mais fáceis de administrar, produzem uma resposta mais previsível e não vão requerer monitoramento. Uma revisão sistemática de estudos sobre o uso de heparina de baixo peso molecular na gestação avaliou 64 estudos, essa revisão aqui, 2.777 gestações. As taxas de trombose venosa foram de 0,8 e de trombose arterial de 0,5. E a revisão concluiu que o uso de heparina de baixo peso molecular na gestação é seguro e eficaz. Não houve óbitos maternos em nenhum caso e também nenhum caso de trombocitopenia induzida por heparina. A heparina não fracionada, ela se torna uma alternativa quando você precisa fazer uma reversão rápida, porque ela tem antídoto. Por exemplo, uma paciente que vai evoluir para parto, ou vaginal ou cesárea, ela vai ter um risco de sangramento, anestesia neuroaxial e a necessidade de alguma intervenção cirúrgica nessa gestante. E nos pacientes que possuem insuficiência renal grave. Então, o paciente com insuficiência renal grave, um clearance menor do que 30 ml por minuto, ele não pode receber enoxaparina, ele vai receber heparina não fracionada. O uso de varfarina é contraindicado na gestação, porque ela atravessa a barreira hematoplacentária, é teratogênica, causa anticoagulação fetal, pode causar sangramento fetal e hemorragia craniana e está associado ao aumento de risco de abortamento espontâneo. Deve ser utilizada apenas nos casos de alto risco, como paciente que possui prótese valvar mecânica. O uso de anticoagulantes orais diretos, os DOACs, eles são contraindicados durante a gestação. Então, rivaroxabana, dabigatrana, apixabana, edoxabana, eles são contraindicados durante a gestação. A paciente que faz uso de algum DOAC e ela vai engravidar, ela precisa ter essa transição para uma heparina de baixo peso molecular. Então, ela vai ficar usando durante a gestação um Clexane, por exemplo. Porque não existem estudos, né? A ausência de estudos que comprovem o seu uso seguro. E o aumento dos riscos reprodutivos com estudos que já foram realizados com animais. Também não podem ser utilizadas em lactantes. E as pacientes que precisam engravidar, como eu já citei, precisam migrar para a heparina de baixo peso molecular. A dose terapêutica da heparina de baixo peso molecular, ou seja, você está com uma gestante, foi diagnosticado TEP, ou você tem uma alta probabilidade, precisa anticoagular essa paciente, a droga de preferência é a enoxaparina, você tem que calcular a dose baseada no peso daquela paciente, a dose é 1 mg por quilo, administrada a cada 12 horas. Em pacientes que não estão gestantes, a gente pode calcular essa dose e fazer em 24 horas. Na paciente não gestante, na paciente gestante, a gente não pode fazer dose única diária, a gente deve fazer essa dose a cada 12 horas, por maior segurança. E em relação à heparina não fracionada, a gente precisa acompanhar o tempo de tromboplastina parcial ativado, TTPA, que deve se manter ali entre 1,5 a 2 vezes e meio o valor basal do paciente. A gente vê até 3 vezes o valor basal. E você vai fazer a dose venosa de ataque, 80 miligramas por quilo EV, mais a manutenção de 18 unidades por quilo hora, e vai ajustando conforme o TTPA. Então, é mais complicado porque você vai precisar ficar monitorando, você precisa ter um laboratório muito bem ajustado, diferente da heparina de baixo peso molecular.
Mas, quando você precisa ter uma reversão rápida, a heparina não fracionada, ela vai ser a escolha. Em relação à prevenção e tratamento de complicações, a gente precisa adotar estratégias para diminuir o risco de sangramento. Então, administrar a dose adequada, monitorar o paciente. Quando estiver próximo ao parto, trocar a heparina de baixo peso molecular pela heparina não fracionada intravenosa. Então, isso é uma das mensagens que a gente não pode esquecer. E a heparina deverá ser suspensa no início do trabalho de parto. Caso ocorra trabalho de parto prematuro, pode ser utilizado o sulfato de protamina, que é o neutralizante, o antídoto, vai neutralizar a heparina não fracionada. E caso você necessite de anestesia neuroaxial, se a paciente, apenas as pacientes que não estiverem mais recebendo anticoagulação ou que foram neutralizadas é que podem receber esse tipo de anestesia. Quando é que eu vou utilizar o sulfato de protamina? Quando você tem sangramento severo não relacionado à gestação, risco de sangramento grave relacionado ao parto e sangramento grave devido a complicações periparto, como descolamento prematuro de placenta, placenta prévia, hematoma subcoriônico em expansão. Pequenos sangramentos que você consegue conter com o controle clínico não precisam de reversão farmacológica. E 1 ml de protamina vai neutralizar 1.000 unidades de heparina não fracionada, com uma dose máxima de 50 miligramas em 5 ml. O sulfato de protamina também neutraliza parcialmente a heparina de baixo peso molecular. 1 ml de protamina vai conseguir, na verdade, é uma neutralização de 50%, mas esse paciente que está recebendo heparina de baixo peso molecular, por exemplo, um Clexane, e você quer neutralizar com a protamina, vai precisar também receber plasma fresco congelado. E durante o trabalho de parto e o parto, a anticoagulação deve ser evitada durante o trabalho de parto, como eu já falei anteriormente. Eu estou batendo bem nessa tecla para a gente fixar, exceto em situações de alto risco, como embolia recente e uma redução de reserva cardiopulmonar. Pacientes que possuem baixo risco de parto antes das 39 semanas, você pode planejar a indução ou a cesariana para 39 semanas, suspender a dose de heparina de baixo peso molecular 24 horas antes do parto ou realizar a troca da heparina de baixo peso molecular para a heparina não fracionada nas 36 semanas. Em relação à anestesia neuroaxial e anticoagulação, também já falei, mas a gente vai citar novamente, a raquianestesia, anestesia epidural ou a combinação das duas técnicas não devem ser realizadas se a paciente estiver anticoagulada. Se você precisa fazer esse tipo de anestesia, você vai ter que neutralizar ou suspender antes a anticoagulação, pelo risco de hematoma espinhal e epidural. Em relação à anticoagulação no pós-parto e à amamentação, a anticoagulação é reiniciada após o parto na maioria das pacientes que estavam recebendo anticoagulante durante a gravidez. A heparina não fracionada e de baixo peso molecular podem ser retomadas 4 a 6 horas após o parto vaginal, 6 a 12 horas após a cesariana. Em relação à amamentação, as diretrizes de 2018 da Sociedade Americana de Hematologia recomendam a continuação dos seguintes anticoagulantes se indicados durante a amamentação. Você pode fazer heparina de baixo peso molecular, heparina não fracionada, fondaparinux e varfarina, mas os DOACs continuam contraindicados. Dabigatrana, rivaroxabana, apixabana e edoxabana estão contraindicados no aleitamento materno. Em relação à trombólise e trombectomia na gestante, a gente vai optar por realizar essa técnica quando é um TEP de alto risco, que a gente chama de TEP maciço, a paciente tem uma alta probabilidade de morte, presença de hipotensão sustentada, né, ou realmente um choque, paciente com disfunção grave do ventrículo direito devido à embolia pulmonar, ou outros, como presença de hipoxemia grave, pacientes com embolia pulmonar aguda que apresentam sinais de descompensação, mas ainda não estão hipotensos, e grande quantidade de coágulos. Em relação à trombólise, a gente vai avaliar aqui que gravidez está nas contraindicações relativas, a gente vai realmente precisar avaliar o risco versus benefício, as contraindicações absolutas, hemorragia intracraniana prévia, lesão estrutural vascular cerebral conhecida, neoplasia intracraniana, AVC isquêmico nos últimos 3 meses, suspeita de dissecção de aorta, sangramento ativo e trauma craniano fechado, significativo ou facial em 3 meses. O AVC isquêmico em até 3 meses, ele exclui aqui o AVC em até, na verdade, 4 horas e meia, né? Porque o paciente ele pode ser trombolizado em relação ao AVC, né? Não seria em relação ao TEP. E a gestação nas contraindicações relativas.
Quando a gente vai avaliar isso melhor, uma revisão sistemática incluindo 83 gestantes com TEP grave, que foram tratadas com trombolítico, principalmente o alteplase, 94% dessas mães sobreviveram, 58% tiveram sangramento pós-parto, 17% de sangramento anteparto, 12% de perda fetal e nenhum relato de teratogenicidade. Só que a gente está falando aqui de uma situação extrema, quando a paciente ela vai ser trombolizada, ela está diante realmente de uma embolia pulmonar muito grave que pode custar a vida dela. A trombectomia, seja cirúrgica ou dirigida por catéter, a gente vai optar por essa técnica quando a trombólise não é viável, quando houve falha da trombose. Ela pode ser usada na gestação. Essa mesma revisão sistemática utilizou, né, avaliou 36 pacientes que passaram por trombectomia, 36 pacientes gestantes, e a taxa de sobrevivência foi de 86%, 20% sangramento grave e 20% de morte fetal. Em relação ao prognóstico, a mortalidade associada à embolia pulmonar é variável. Quando não tratada, pode atingir uma mortalidade até de 30%, em comparação com pacientes que foram tratados, que variam taxas de 2 a 11%. E os fatores de mau prognóstico, como a gente falou, né, a gente não pode esquecer daquela espiral da morte, a choque, disfunção de ventrículo direito, elevação de troponina é um marcador de pior prognóstico, elevação de BNP e proBNP também, e trombos móveis em câmaras cardíacas direitas, que podem ser visualizados, também são fatores de mau prognóstico. Em relação a complicações, a paciente que passou por um TEP, ela pode ter uma dispneia progressiva e persistente até 2 anos após o evento, mesmo não tendo hipertensão pulmonar associada. Desenvolvimento de doença tromboembólica crônica, que é quando você não tem mais aquela área perfundida, mas você não tem hipertensão pulmonar, então você não pode chamar de hipertensão pulmonar tromboembólica crônica, é diferente. Então, a hipertensão pulmonar tromboembólica crônica é o paciente que teve TEP, tratou durante 3 meses, foi reavaliado e ainda assim mantém os sintomas e tem sintomas de hipertensão pulmonar. É o que a gente classifica como grupo 4 quando a gente vai falar na classificação de hipertensão pulmonar, que é 5%, né, dos pacientes que tiveram hipertensão, tiveram TEP. Eu trouxe algumas mensagens que eu quero que todo mundo leve para casa. Na gestante, a gente precisa ter uma alta suspeição clínica pelos fatores confundidores. Os sintomas do último trimestre eles podem ser parecidos com os sintomas da gestação. A embolia pulmonar é uma doença complexa, multifacetada. Sempre pense, será que não é um TEP? Calcular a probabilidade pré-teste é muito importante para a gente evitar que esse paciente, para a gente evitar que a gente perca a chance de diagnosticar ou que submeta esse paciente a testes desnecessários. E para gestantes, não esquecer do score years. A escolha correta do anticoagulante, principalmente se tratando de gestante, a gente não está falando só da gestante, a gente está falando da gestante da criança, do binômio materno-infantil. Varfarina e DOA que são contraindicados na gestação, DOA que são contraindicados no aleitamento materno e o TEP maciço precisa avaliar trombólise ou trombectomia. É isso, pessoal. Muito obrigada.